Hoje nós iremos falar dos segredos dos 5 lugares em que as pessoas vivem mais, em média mais de 100 anos. E um detalhe, vivem bem. Então fica ligadinho aí para que você possa também pegar algumas dessas dicas e aplicar na sua vida. Há alguns anos, um pesquisador norte-americano chamado Dan Bittner resolveu fazer uma pesquisa sobre os lugares em que as pessoas viviam mais, para descobrir quais eram as suas rotinas, quais eram as atividades que elas faziam, qual a sua mentalidade também e que faziam com que elas conseguissem viver mais e principalmente vivendo de forma lúcida, de forma saudável. Então ele mapeou 5 regiões no mundo em que essas pessoas têm hábitos que fazem com que elas consigam viver mais e viver melhor. Agora eu vou te apresentar essas 5 regiões e depois nós vamos falar de algumas coisas em comum entre elas, para que você possa também aplicar isso na sua vida. A primeira região é a ilha de Sardenha, na Itália, onde as pessoas vivem mais tempo, onde é comum que os idosos cuidem até mesmo dos netos e bisnetos. Então, nessa região, ele percebeu que as pessoas se alimentam de forma saudável e também tomam um vinho local com alto poder de antioxidantes. Além disso, o fato delas cuidarem dos netos, dos bisnetos, traz a elas um propósito de vida, faz com que elas se sintam úteis e dessa forma elas se mantêm mais saudáveis. Além disso, essas pessoas se exercitam, elas mantêm atividades físicas constantes, fazendo com que o seu corpo se mantenha em movimento. A segunda região mapeada por Dan Bittner são as ilhas Okinawa, no Japão, onde as pessoas também vivem por muitos anos. Nesta ilha, ele detectou que a alimentação é muito saudável, baseada em frutos do mar, soja e vegetais. Além disso, as pessoas possuem uma rotina de meditação, ou seja, elas conseguem se aliviar do estresse, que é um grande causador também do envelhecimento e de muitas doenças. Então veja aqui o quanto na primeira região e na segunda região a alimentação é um dos segredos da longevidade. O terceiro lugar mapeado é Loma Linda, na Califórnia, um local basicamente povoado por pessoas que seguem uma religiosidade adventista. Neste caso, essas pessoas também têm hábitos saudáveis, principalmente relacionados à alimentação, tomar bastante água, sono, não consomem álcool e mantêm uma espiritualidade em dia. Ou seja, além de tudo que eu já comentei com você, temos também a espiritualidade que é importante manter. Tanto no povo do Japão, que mantém isso através da meditação, quanto nesse povo percebemos que a fé também faz parte de uma longevidade saudável. O quarto lugar mapeado com pessoas com uma longevidade saudável é em Nicoya, na Costa Rica. Quais são as características desse povo? Uma alimentação baseada em milho, feijão e abóbora, ou seja, em legumes, em coisas produzidas localmente, muitas vezes sem agrotóxicos. Além disso, as pessoas mantêm um vínculo muito forte com seus familiares. Como eu comentei no início, lá na Sardenha, as pessoas que têm vínculos com sua família, que veem um propósito de terem ali netos, bisnetos para eles estarem presentes, elas com isso mantêm uma longevidade maior porque elas se sentem úteis, se sentem realmente parte de uma família, de um legado que elas vão deixar. E neste caso aqui também, essas pessoas praticam atividade física, são pessoas que se movimentam, são pessoas que plantam, são pessoas que estão sempre se movimentando, o que também é muito importante para o corpo. E o quinto lugar mapeado é em Icária, na Grécia. São pessoas que mantêm vínculos fortes familiares e também praticam atividades físicas. São pessoas que se movimentam e mantêm uma alimentação rica em frutos do mar, rica em uma alimentação saudável com vegetais, com verduras e com legumes. Ou seja, dentro de todos estes locais, Dan Bittner pôde mapear o Power 9, uma fórmula que traz 9 rotinas, 9 hábitos que podem te ajudar a ter uma longevidade saudável. E eu quero apresentá-los agora a você. Basicamente, o que essas pessoas têm em comum? O que a cultura desses lugares tem em comum?
Em primeiro lugar, essas pessoas mantêm atividades físicas, essas pessoas se movimentam, ou seja, nós não fomos feitos para ficarmos parados, nós fomos feitos para o movimento. Então elas trabalham tanto com o plantio, como também fazem caminhadas, ou até mesmo são envolvidas na pesca, são pessoas que se movimentam. Então evite o sedentarismo, porque realmente muitas das doenças que nós temos estão relacionadas ao fato de ficarmos parados. A segunda característica que vemos nessas regiões são hábitos saudáveis na alimentação e principalmente o Dan Bittner mapeou que a maioria desses locais as pessoas comem pouco, ou seja, elas comem com moderação, elas comem estritamente o necessário. Portanto, veja o quanto a gula, o quanto comer em excesso também acaba intoxicando o organismo e evitando que você tenha uma longevidade saudável. A terceira característica está relacionada à bebida, em que essas pessoas bebem com moderação ou até mesmo evitam completamente o álcool. O álcool é o intoxicador do organismo, tanto que todas as vezes que uma pessoa bebe, depois ela precisa de um alto período de recuperação para eliminar o álcool do organismo. Então, embora num primeiro momento seja prazeroso, mas tente evitar ao máximo, deixando apenas para ocasiões especiais a ingestão de álcool. O quarto hábito dessas regiões está relacionado ao consumo de carne branca, geralmente frutos do mar, ou seja, são pessoas que comem pouca carne vermelha, que também está associada muitas vezes à intoxicação, não somente pelo fato de fazer com que o nosso organismo precise de mais tempo para digeri-la, como principalmente nós temos muitos fatores de contaminação. Um quinto hábito adotado por essas pessoas é uma forte conexão com a família, ou seja, são pessoas que mantêm um forte vínculo familiar, em que se sentem úteis, se sentem realmente participando, tanto cuidando dos netos, quanto ajudando os filhos, ou seja, há uma união em torno da família. Perceba o quanto isso é importante também, em se sentir realmente parte de um núcleo familiar, se sentir útil e dessa forma também ter um propósito de vida. A sexta característica está vinculada ao social. São pessoas também que mantêm vínculos sociais fortes, têm um senso de comunidade, um senso de pertencimento e dessa forma elas se sentem também com um propósito, se sentem úteis na sociedade e fazendo parte de uma história de vida onde vivem. Então procure também fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um núcleo de pessoas em que você se sinta realmente útil, servindo, ajudando-se uns aos outros. Uma outra característica importante em todos esses locais, a espiritualidade, a fé. Alimentar a nossa fé é importante porque nós precisamos entender que não somos feitos para nós mesmos. Então, a partir do momento que nós temos a fé, que nós entendemos que foi um Deus que nos criou, isso também, embora não traga respostas, mas principalmente traz paz, traz uma sensação de que existe um ser maior cuidando da nossa vida. Então veja quanto a fé é importante. Alimentar a sua espiritualidade faz com que você enfrente os desafios da vida sem se preocupar tanto, sem tanta ansiedade. E aí vamos para mais uma característica desses povos, o estresse. Combater o estresse, não se estressar tanto com o amanhã, vivendo o hoje, praticando uma meditação, buscando ser útil, buscando fazer atividades em que você realmente se torne produtivo, mantendo a sua mente ativa. Então, um dos grandes segredos da longevidade é evitar o estresse, porque o estresse ele gera em nós cortisol. E o cortisol é uma substância que gera envelhecimento do nosso corpo, envelhecimento da nossa mente, envelhecimento da nossa pele. Então, combater o estresse trata-se também de uma forma de você manter uma longevidade saudável. E por fim, mantenha um propósito de vida claro para você. Entenda todos os dias o que eu posso fazer para que eu deixe aqui a minha marca positiva. Tendo uma visão positiva da vida, tendo uma visão otimista da vida, mantendo a sua mente ligada naquilo que você realmente pode fazer, fugindo dos problemas e focando nas soluções. Então isso faz toda a diferença.
a mentalidade que você vai ter, porque tudo acontece na nossa mente. Então a nossa longevidade, ela não está relacionada apenas a vivermos mais de 100 anos e termos um físico bom, mas também ter uma mente saudável. Tanto a mente quanto o corpo precisam ser trabalhados para que você possa viver mais e viver melhor. E agora não deixe de curtir, compartilhar e comente aqui nesse vídeo se você já aplica alguma dessas dicas ou qual delas que você vai passar a aplicar a partir de agora, para que você também possa ter uma longevidade saudável.